Olá, eu sou o Janser, criador do portal qifinanceiro.com.br, um portal cheio de artigos e notícias sobre planejamento financeiro. Estamos aqui hoje no 9º programa de uma série de 12 para falar sobre planejamento financeiro pessoal. E o tema de hoje é planejamento financeiro para transição de carreira. E para me ajudar a debater sobre esse assunto, eu tenho aqui, em primeiro lugar, o Ed Costa, que é sócio-diretor da Thomas Case. Tudo bem, Ed? Tudo bem. Pode falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira e por que você está aqui para ajudar a gente a debater sobre esse tema? Primeiramente, nós temos paixão por pessoas. E transição de carreira, acompanho a Thomas Case há 38 anos, né? Então, ajudando pessoas, trabalhando nessa questão e estamos aqui justamente para falar nesse momento da transição de carreira junto com o planejamento financeiro, que é muito importante nesse momento de uma transição. Legal, obrigado pela presença aqui. E temos aqui também a Rebeca Toyama, fundadora da GFI Coaching e criadora da metodologia do Coaching Integrativo. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom, Jansen? Então se apresenta também um pouquinho e fala desse papel do coaching, principalmente na parte de transição, né? Como é que você vem acompanhando esse processo e ajudando tantas pessoas que estão mudando aí de carreira? Bom, hoje tem lá o trabalho na GFI Coaching, nosso trabalho dentro da Academia de Coaching Integrativo. E essas temáticas que você vem trazendo nesse programa são bem pertinentes, porque a gente vem quebrando alguns tabus, né? Então hoje a gente vai falar da questão financeira numa transição de carreira, que às vezes a pessoa não olha para isso, mas que acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de desmitificar isso um pouquinho, né? E a alegria aqui de estar com o Ed do meu lado, que experiência em transição tem bastante. Legal, então esse assunto promete. Vamos para a primeira pergunta, que eu acho que já pega bem no ponto, né, dessa questão da transição. Normalmente, as pessoas reclamam do trabalho e usam a justificativa de que só continuam nele porque precisam pagar as contas, né? Isso é realmente uma justificativa válida ou vocês enxergam isso mais como uma desculpa de quem não está com coragem realmente de se mexer e procurar alguma coisa que faça mais sentido para ela, Ed? Eu particularmente acho que a carreira ela está intrinsecamente ligada com a felicidade, né? A gente até fala muito, a gente já discutiu muito até com a Rebeca esse assunto do FIB, né? Que é o indicador lá do botão, né? Então, eu acredito que é um tabu, as pessoas têm que realmente, numa transição de carreira, buscar a felicidade, em primeiro lugar. Uhum. Né? Mas, e hoje as pessoas que reclamam do trabalho, mas não tomam uma iniciativa de mudar, né? Como é que essa justificativa de você ter conta para pagar, então não dá para eu mudar de trabalho agora? Como que vocês percebem isso? Isso é uma verdade ou não? A pessoa já teria que estar fazendo algum movimento para uma mudança, Rebeca? Olha, assim, já há 10 anos trabalhando com gestão de carreira, e isso que virou meio uma personificação. Uhum. E não só para carreira, até para expandir, o tema é carreira, mas quem já não colocou para outros assuntos, para o casamento, para N coisas, a questão financeira. Então, às vezes a pessoa, ela coloca o tabu sendo financeiro, mas são outras coisas que ela se queixa de olhar. Até como um exemplo, semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ela já... Sabe aquele tipo de pessoa que já vai para o hospital toda semana porque já não está mais feliz com o que está fazendo? Uhum. E aí chegou uma hora que a gente faz aquela pergunta, né? Que custo tem sua dignidade? Né? Mas antes disso eu perguntei, sua rescisão custa quanto? Porque a questão lá era, não vou pedir demissão, X anos de carreira, querem que me mandem embora. Aí você vê aquela pessoa indo para o hospital toda semana por passar mal durante o expediente, aí a pergunta que eu falei, quanto custa? A gente nem estava falando de felicidade, a gente já estava falando de dignidade. Eu falei assim, que não é possível. Põe no papel o que você está à espera nessa rescisão. E realmente quando ela fez uma conta rápida, ela começou a chorar, mas aliviada, e falou, nossa, eu estou me submetendo a tudo isso por conta desse tanto. Uhum. Então, às vezes é muito mais um tabu, porque a pessoa não para fazer o planejamento financeiro, fazer continha, e aí acaba virando um grande monstro. Não posso sair desta carreira ou deste emprego por causa de questão financeira. Eu acho que isso que você falou que é bem interessante, né?
a pessoa ali é levada por uma inércia. Então já está acostumada com aquele trabalho, com aquela rotina, aquele ritmo, mesmo que ela não goste disso, né? E fala que quer mudar, mas coloca a justificativa de não mudar na questão do não ter dinheiro para pagar as contas, mas quando coloca na ponta do lápis, percebe que não é bem assim, que até daria para realmente já começar uma movimentação, mas ela precisa muitas vezes de outros aspectos, uma coragem realmente de fazer uma transição, procurar alguma coisa, né? Lembrando aqui que eu estou com o chat aberto, então quem tiver pergunta para mandar pro Ed ou para a Rebeca, pode me mandar aqui, eu estou lendo aqui no chat e eu repasso para eles. Ed e Rebeca, mas começando então pelo Ed aqui na resposta. As pessoas em geral, você percebe que estão trabalhando naquilo que traz satisfação para elas, então elas estão realmente num lugar que traz a felicidade, como você falou, ou não? O que a gente percebe hoje na nossa sociedade é uma insatisfação generalizada com aquilo que você faz diariamente. Particularmente, eu acho que não tem essa insatisfação geral, né? O profissional ele sempre tem que estar buscando realmente aquilo que realmente ele gosta de fazer, né? Realmente aquilo que ele é capaz dentro da organização. E colocando até nesse ponto, eu acho que cabe também do gestor, junto com o profissional, saber direcionar a carreira dele. Eu acho que é muito sadio o gestor chegar para o profissional e falar abertamente, acho que você não está feliz, né? Acho que você precisa rever, de repente, a sua carreira, até mesmo dentro da organização. Então, é muito importante realmente estar avaliando essa satisfação, o que realmente eu estou fazendo, né? Até pegando um pouco o gancho do que a Rebeca falou anteriormente, né? No nosso programa de transição, realmente a pessoa ela tem escolhas, ela pode fazer escolha, ela não pode se acomodar naquilo que ela sempre fez, né? Então nós estamos lá realmente para estar ajudando o profissional a fazer uma escolha, de repente mudar o caminho, mudar a trajetória, no que ele pode realmente estar contribuindo com ele mesmo, né? Então é muito importante ele sempre estar avaliando e cabe também ao gestor dele dentro de uma organização e principalmente com ele, ser sincero com ele mesmo, né? Como que eu vou fazer essa transição? Qual o aspecto financeiro que me leva também a fazer essa transição? E Rebeca, na parte de coaching, o que você tem percebido com mais frequência das pessoas que procuram coaching? Elas procuram porque realmente percebem que não acharam ainda o lugar certo, ou na parte de carreira a maioria já está bem consolidada? Não, o ser humano ele é insatisfeito por natureza, isso é bom, que nos leva a ir para algum lugar, mas principalmente esses últimos 2 anos, o mercado está bastante turbulento. Eu observo que às vezes a pessoa ela não olha para questões que ela quer olhar nela, e ela começa a buscar nessa transição de carreira coisas que talvez ela precisasse buscar nela. Então, e aí não vamos nem falar de gerações, mas de modo geral o profissional ele vai buscando cada vez mais rápido algo para satisfazê-lo, como se fosse a carreira que tem que dar tudo. Então, o primeiro fenômeno que a gente tem observado é que cada vez mais a gente passa mais horas dentro do trabalho. Então, lá na GFI a gente atende tanto empresas quanto pessoas. Então, quando eu estou olhando no caso da empresa, o que eu observo? Que ficou também pesado para a empresa satisfazer o profissional no que ele precisaria talvez se satisfazer com a vida afetiva, com a vida familiar, com a vida social e todas as outras áreas da vida dele. Alguns profissionais querem tudo da empresa e para a empresa fica pesado dar isso. E aí quando esse profissional ele não encontra, é hora que ele fica insatisfeito e começa às vezes, por R$500, R$1.000, cada um dentro do seu número, buscar algo que talvez não seja a carreira que vai dar para ele. E nem o dinheiro. E nem o dinheiro, né? Aí um outro fenômeno, o que acontece? A pessoa começa a colocar a questão como financeira, né? Eu brinco, tem divórcio que acontece por conta de toalha molhada na cama. Tem transição de carreira que acontece, às vezes, por muito pouco. Mas a pessoa não sabe. A gente falou muito felicidade agora há pouco. Para o que eu acredito de coaching, felicidade está muito ligada a 2 fatores. Saber o que é importante para mim, quais são meus valores, portanto, construir uma carreira que esteja alinhada com o que é importante para mim. Para alguns é liberdade, outro é família, outro é sucesso.
E uma outra coisa, reconhecer em mim meus talentos. A minha carreira, né, deveria ser a manifestação dos meus talentos. A remuneração é consequência disso. Mas, até por falta de planejamento nessa área, as pessoas invertem um pouco. Elas vão, tá, o que me dá dinheiro, eu vou me adaptar àquilo, em 5 anos eu estou doente. Então, existe uma certa inversão, justamente por não fazer um planejamento consciente de carreira, mais finanças, mais vida pessoal. Vai tudo muito no tranco e barranco, ao invés de uma forma fluida, planejada, a partir do que o profissional é como natureza. Ótimo. Então, começando por você, acho que essa pergunta vem bem a calhar. Como a pessoa pode achar aquilo que realmente traz satisfação para ela, traz uma identidade, traz uma identificação, que aí sim ela consegue até deixar muitas vezes a remuneração em segundo plano. Como que ela pode se achar, se encontrar? Como que é esse processo? Eu lembro que eu escrevi um artigo, nem lembro para qual revista, que eu contava a história de uma laranja que queria dar um bom creme de papaya. E ela fez MBA, ela fez 2 idiomas, ela fez intercâmbio fora e ela não conseguia fazer um creme de papaya. Tem profissional no mercado que é uma boa laranja e resolve, sei lá por quê, ser um bom creme de papaya. Não vai ser. Então, eu acho que essa questão da carreira é muito entender o que eu sou. Portanto, assim, como é que eu vou servir a uma empresa, a um negócio de uma forma saudável do que o contrário, né? Eu ficar tentando ser laranja tendo nascido mamão, enfim. Então, acho que a primeira questão é essa. E uma outra coisa, trabalhando com coach, a gente fala muito de crença limitante. Existe uma crença limitante que o que eu gosto não dá dinheiro. Então, a pessoa nem checa, ela nem tenta monetizar, ela nem tenta pegar o que ela gosta, para o que ela serve, para verificar se dá para ganhar dinheiro. Ela já parte do princípio que não. Ganhar dinheiro é no sacrifício, é fazendo o que eu não gosto. E a gente, enquanto empresa, né, a gente também perde muito talento, porque às vezes a pessoa com essa crença limitante, ela é o talento que eu preciso, só que ela está tentando fazer uma outra coisa que na cabeça dela é o que vai dar dinheiro, é o que vai trazer sucesso. Então esse desencontro, né, somado à crença limitante, é o que às vezes a empresa está buscando um talento que você tem, mas que por alguma razão na sua cabeça você precisa ser outra coisa para ganhar dinheiro. Então, eu gosto muito, desde sempre, eu sempre quis atender empresa e pessoa física, por conta disso, eu consigo ver os dois lados, né? Então, assim, a gente tem oportunidade dos dois lados e um desencontro gigante dos dois lados também. Acho que até o Ed, que trabalha com isso, deve ver isso mais perto do que a gente que está no coaching, né? Como é que vocês veem isso na Thomas Case, Ed? Então, conciliar a pessoa, aquele estilo dela, que traz satisfação, com uma função dentro da empresa que faça esse casamento dar certo. Tem uma pesquisa recente nossa e mostra que o salário não está em primeiro lugar, né? Ele está em segundo, né? Primeiramente, na transição de carreira, o profissional ele busca realmente ver a cultura dele, se está de acordo com a empresa, até a localização da empresa, o que aquilo agrega para a carreira dele, o seu plano de carreira, se aquilo está condizente com ele. Então, em nossa pesquisa recente, realmente mostra que o salário não está em primeiro lugar, e sim o bem-estar. Perfeito. E como é que vocês fazem para realmente trazer essa primeira questão da satisfação da pessoa com a vaga que seria mais apropriada para ela? Geralmente eu vejo toda essa parte de alinhar realmente a expectativa dele. Né? É claro que ele já tem, e a gente ajuda muito nesse processo dele realmente estar avaliando as propostas que ele tem, se está de acordo, e não só nessa parte salarial, mas de acordo com a cultura mesmo da empresa, né? De acordo com o comportamento dele. Eu acho que é muito mais importante o bem-estar. Né, numa transição, e hoje a transição de carreira ela não fica limitada somente nesse momento, o local que ela está, né? Hoje tem demanda de profissionais no mercado, então ele tem que avaliar mudanças também, mudanças de estado, mudanças de cidade, a família, então isso tem que estar muito bem alinhado também, a sua remuneração com o seu bem-estar e o familiar também. Né? Voltando até um pouquinho que a Rebeca comentou, ela deve
nos processos de coach e realmente percebe que a pessoa quer passar por uma transição de carreira. E nós, de algum processo também, é que o profissional chega querendo fazer toda a mudança de carreira, repensar a carreira dele, ou na própria organização que ele está, e a gente percebe que ele, de repente, não está buscando uma transição, uma recolocação só. Ele busca algo mais. Então, o coach também ajuda ele, porque o primeiro momento que ele nos procurou não é realmente uma transição. Às vezes, um processo de coach, um processo de assessment, vai fazer ele repensar a carreira dele, interna ou externa. Então, a gente identifica muito bem esse processo, né? Realmente, o que ele busca nesse momento é a transição, é uma recolocação, um reposicionamento no mercado, ou um processo de coach ajuda também ele na carreira dele. Né? Sabe, Jean, você complementando o que o Ed falou, o período militar, entre várias coisas que ele nos brindou, ele excluiu a carreira de filosofia. E era nela que o jovem, o adolescente, falava de valores pessoais, ética, moral, enfim. Então, o que acontece? Às vezes eu estou com uma pessoa de 50, 60 anos na minha frente e ela nunca falou dos valores pessoais dela, que era a cadeira. Hoje a gente tem um retorno, mas ainda não tão presente, principalmente no ensino básico, de falar quais são os valores. Então, nas transições de carreira, a pessoa não olha quais são seus valores pessoais e aí, raramente, ela também olha quais são os valores daquela empresa se combinam com o meu. E vice-versa também. As empresas ficam contratando pessoas sem sequer perguntar o que é importante para você. Será que na nossa empresa a gente vai ter condição de ter uma aderência com esse profissional? E aí é a hora que cai nessa armadilha. As pessoas começam a falar de limitação financeira, eu dependo do salário, segunda-feira tem conta para pagar, que é o que a gente ouve muito, mas a questão está passos antes disso. É entender aonde essa pessoa quer trabalhar realmente, se essa conta de segunda-feira mereceria ou não ser olhada desse jeito. Então tudo vira questão financeira e nem sempre é, né? Você tem toda a razão. Ed, quanto dinheiro a pessoa precisa guardar para fazer uma transição de carreira segura? Então, vamos supor que a pessoa identificou que ela não está trabalhando naquela empresa que realmente condiz com os valores dela, com a cultura dela, e ela pensa em fazer uma transição. Quanto dinheiro ela precisaria guardar para realmente pensar em fazer uma transição mais segura? O que você acha? Primeiramente, uma transição, hoje, digamos que ela não é rápida. Né? Uma transição, ela tem N fatores. Tem uma transição que às vezes é rápida, mas em momento da economia, hoje uma transição ela pode 6 meses, 8 meses. Né? Agora, quanto a pessoa possa guardar, é relativo com o padrão de vida dela, quanto que ela pode dispor para isso, aquela parte da economia, aí que entra o planejamento financeiro também, né? Ajudando essa pessoa na transição. Porque esse valor depende de profissional para profissional, depende da sua necessidade. Mas qualquer planejamento em termos de transição de carreira, o profissional ele tem que estar ciente que ela não é tão rápida nesse momento. Então ele tem que se planejar realmente para um período de maturação de 6 meses, 8 meses, então aí que entra quanto que ele pode dispor. E eu acredito que é bem importante mesmo que nesse processo ele já consegue mensurar o quanto realmente ele precisa. Né? O que ele busca, se é uma qualidade de vida, se é ganhar mais, então junto a gente vai fazer essa análise. Então mensurar o valor, quanto que a pessoa, isso é relativo, depende de profissional para profissional. Agora, o tempo é muito importante, saber esse tempo que se prepara para uma transição tranquila. Olha, como planejador financeiro, acho que eu posso complementar aí, falando que você passou um dado muito importante. De 6 a 8 meses, saber que a transição pode demorar tudo isso, né? Então, a pessoa tendo uma noção, um bom controle de quanto dinheiro ela gasta por mês, quanto dinheiro ela precisa, então já dimensionar uma reserva de emergência que possa ajudar em todo esse período, de 6 a 8 meses. Além disso, talvez incluiria no planejamento financeiro dela, ela contratar até uma consultoria para ajudar nessa transição, um processo de coaching talvez, justamente para dar mais ferramentas para ela se recolocar
dentro de uma empresa, de um ambiente que respeite os valores dela. Então, acho que a gente está falando aqui de dinheiro para se manter de 6 a 8 meses, uma reserva de emergência, né? Acho que uma quantia para uma consultoria de recolocação que possa ajudar ela, um processo de coaching talvez para ela se achar, realmente pensar sobre os valores dela, né? E aí sim, ela já sabe quanto que ela vai precisar ali para fazer essa transição da forma mais inteligente possível. Né, complementando com 2 informações. Bom, dentro da GFI a gente tem as 2 áreas. E às vezes a gente olha só para a pessoa que tem que aprender a guardar dinheiro. Eu tenho observado, eu conduzo alguns casos, né, e esse semestre foram vários exemplos, executivos que numa conta rápida, né, você vê que a pessoa já fez o colchão, já fez, né, a estrutura inteira, só que ela continua colocando na questão financeira o não sair, né? Eu estava com um diretor de banco e aí ele falando de transição, não, mas eu não posso sair. Eu falei, mas você já parou, né, já fez um planejamento? Não, eu não posso sair, enfim. Provavelmente se ele parasse para fazer o planejamento financeiro, ele observaria que ele já podia parar e fazer o que ele ama. Ele tinha lá, o processo trouxe coisas que ele ama, mas ele naquela assim, não, a questão é financeira. E eu quase assim, larga, né, dessa crença que não é financeiro, né? Esse momento da sua vida está te convidando a tomar uma decisão, né? E me parece que você já tem a estrutura financeira para dar esse passo. Quer dizer, não fazer mais o que você não gosta neste mercado que você não acredita, aquela coisa toda. Então, né, se solta e se liberta. Mas no caso dele, a gente indicou assim, um planejamento para, de repente, ele olhar para aquilo e falar, nossa, eu já posso parar? Sim, você já pode parar. E é muito legal quando isso acontece, né? Isso não é trabalho do coaching, por isso que a gente sempre recorre muito à ajuda de um planejador, porque é ele que vai dar essa carta de alforria. Cara, esse é teu sonho, o processo ajudou você a descobrir esse sonho, então agora vai e caminha. Né? Então esse é o primeiro, acho que a gente pode, tanto a GFI quanto a Thomas Case, alguns trabalhos a gente faz juntos, e aí compartilhando uma experiência bem bacana. Então uma empresa do setor automobilístico, enfim, teve um olhar muito humano, né? Todo mundo sabe o quanto que todas as indústrias estão demitindo, mas eles olharam para uma gama de executivos que seriam desligados e olharam e falaram assim, esses profissionais, boa parte por idade, por mercado, não vão mais se recolocar, e uma parte vai se recolocar num salário muito aquém. Né? Então, o que nós agregamos junto com a Thomas Case foi o planejamento financeiro. Então, assim, para todos os executivos que participaram do programa, a gente complementou com o módulo de planejamento. Para escapar de algumas armadilhas, que talvez você conheça melhor do que eu, mas aquelas, imobiliza demais, nada contra a franquia, mas comprar aquela franquia que não vai retornar o que eu preciso ou o que eu ganhava lá na montadora. Então, eu vi que foi uma experiência muito válida, acho que o Ed pode complementar, mas foi muito bacana esse trabalho junto, né? Planejar junto com essa transição de carreira forçada, né? Que não é quando o profissional quer, e sim quando a indústria está demitindo. Então, Ed, dentro desse tema que a Rebeca trouxe, como é que a pessoa pode começar o planejamento financeiro para essa transição e até nesse processo, talvez, passar um feedback do que você vê quando a pessoa recebe, né, realmente faz um planejamento financeiro para ter uma transição mais tranquila? Realmente, como a Rebeca comentou, a empresa, ela demitiu. Então, é uma transição forçada. Então, a gente dá aquele acolhimento para a pessoa nesse primeiro momento. Só que algo mais analisando o perfil dos profissionais, e nós da Thomas Case falamos, o que podemos oferecer a mais para esse profissional, além do acolhimento de uma demissão repentina. Porque essa pessoa não quer uma transição, ela quer fazer uma continuidade dela, não quer uma transição de carreira, sim, mas de repente ela não quer voltar para o mercado de trabalho, o que ela vai fazer. Então, essa parte de acolhimento nós demos. E o que podemos fazer mais por esse profissional? Foi aí que pensamos junto com a GFI de dar essa clínica financeira, esse planejamento financeiro, porque eram profissionais que já fez o seu colchão, como a Rebeca falou, já tem uma estrutura financeira
garantida e ele não quer voltar mais para o mercado de trabalho. Ele quer levar uma carreira solo, né? Mas o que fazer? Como fazer? O que ele quer fazer desse colchão que ele guardou? Como investir? Aí que nós colocamos dentro do nosso programa de outplacement esse projeto, né? Essa parceria de estar um planejador financeiro cuidando também desse momento dele, né? De uma transição forçada e o que ele vai fazer da carreira dele. Então, aí o planejamento financeiro complementa essa parte. Então, acolhemos eles de várias formas, numa transição brusca e também de como ele vai fazer com o capital que ele acabou de receber também. Eu percebo que o planejamento financeiro, ele ajuda a dar uma dimensão para a pessoa mais exata, porque enquanto ela não tem um planejamento financeiro, nunca é suficiente. Ela vai ter que acumular e nunca vai achar suficiente porque ela sempre fica com medo. Como ela não tem um controle ali do dinheiro, ela sempre acha que vai precisar de mais e mais para poder manter aquele estilo de vida que ela está acostumada. E eu acho que o planejamento financeiro ajuda a dar essa resposta, né? E até às vezes chegar à conclusão que, olha, você já chegou lá, você já conseguiu, né? Algumas pessoas não. Falar, olha, não, realmente você ainda precisa, para manter esse estilo de vida, acumular um pouco mais. Mas pelo menos a pessoa vai ter a consciência de quanto que é esse número, do que ficar um negócio muito vazio, muito subjetivo, e aí a pessoa vai sempre buscando mais e mais e nunca vê fim para isso. Então acho que esse planejamento financeiro talvez ajude nessa parte. Você sabe que sua fala me lembrou, tem uma atividade que a gente faz, é muito normal, né, nos Estados Unidos, que é a tal da wish list, nem sempre o latino brasileiro faz, mas no coach a gente costuma fazer a lista de desejos. Aí a gente traz tudo que a pessoa, os sonhos, tudo que ela quer, né? Se imagina lá no final da tua vida tudo que você quer conquistar até lá. E aí vem, né? E aí tem alguns casos que realmente a gente chama planejador financeiro porque a pessoa às vezes não tem noção e às vezes é aquém e além. Eu fiz uma dessa wishlist e a pessoa começou a colocar lá, tá, eu quero um apartamento em Miami, eu quero não sei o quê, a casa não sei aonde, e a minha cabeça matemática foi só somando, não o custo de aquisição, mas o custo de manutenção, né? Aí eu lembro que no final da wishlist eu falei, olha, você tem um planejador? Eu acho que é importante, porque olha tudo isso, não estou nem duvidando, embora fosse uma pessoa de 50 anos, ela já estava num momento já de não tão acúmulo, e sim preservação, mas eu fiquei imaginando o custo, eu falei, você vai precisar de uns 3 empregos, né, só para manter essa estrutura. Então, é um conhecimento que a gente não tem na escola. Então, é importante que durante a vida a pessoa se dê essa oportunidade de ter essa percepção, né, de que sim, uma casa em Miami vai ter um custo anual razoável, um iate vai ter um custo anual razoável, então não é só o custo de aquisição. Né? É isso aí. Agora, quero ouvir a opinião de vocês. Ganhar mais e trabalhar triste, ou ganhar menos e trabalhar feliz? O que vocês acham que as pessoas preferem? Rebeca, qual que é a sua opinião? Acho que metade da cabecinha das pessoas é a tal da felicidade e a outra o dinheiro. E eu acho que o desafio, e quando você falou, vocês trabalham com coaching integrativo, a GFI quer dar um cuidado integral aos clientes, é por conta disso. Um não deveria ser excludente do outro, a busca pelos dois ela é válida, mas as pessoas já entram no jogo já entendendo felicidade ou dinheiro. Então o que lamentavelmente a gente observa é a pessoa, boa parte delas engata uma quinta, então é engenharia que vai dar dinheiro, vou fazer engenharia, e eu estou dando exemplos reais, é engenharia, vou fazer engenharia, é trabalhar nessa indústria, vou trabalhar. Então ela passa, né, às vezes abre mão de uma boa relação, abre mão dos filhos, e boa parte desses casos ela vai gastar uma parte desse patrimônio consertando os estragos que ela fez. Seja uma doença física, seja uma questão emocional. Então aí, os números da indústria farmacêutica estão aí, né, para não me deixar sozinha na minha teoria. Então, essa cisão de felicidade, mais o sucesso financeiro, eu não vejo com bons olhos, pelo que eu observo dia a dia atendendo pessoas que, às vezes, aos 50, 60 anos, a vida delas é consertar a saúde que ela estragou. É consertar, né, entre psiquiatras e psicólogos, a saúde emocional que ela abriu mão para juntar aquilo que ela entendeu como felicidade. Então, eu acho que a busca, o equilíbrio entre as
ainda é válido, né? Eu acredito nesse equilíbrio. Ed, muita gente trabalha triste, mas para ganhar um maior salário, ou vocês percebem que muita gente até estaria disposto a mudar de emprego, começando até a ganhar menos no começo, mas com mais satisfação, mais felicidade? Como eu comecei falando sobre felicidade, eu defendo essa tese de felicidade, né? De repente ganhar menos deixa ele um pouco mais feliz. Mas um não vive sem o outro, como a Rebeca falou, né? Certo momento você dedica da sua vida querer ganhar mais, alcançar os seus objetivos numa velocidade maior. Mas um não vive sem o outro. Né? Uma hora você precisa realmente ganhar mais, alavancar, trabalhar mais, né? Hoje está bem moda fazer mais com menos. Então, de certo momento, você precisa realmente arregaçar as mangas e ir atrás do seu sonho, do seu objetivo, né? Mas chega um momento que você tem que perceber que o ganhar menos também te dá mais qualidade de vida. Né? Então você trabalha mais feliz. Então, acredito que não se sustenta, né? A pessoa falar ganhar mais, fazer, porque aquilo que a Rebeca comenta até na nossa formação de coaching integrativo, uma hora algo vai dar pane, uma hora algo para. Então, entre ganhar mais ou menos, é o equilíbrio. Né, do indivíduo, ele tem que saber o ponto, e a gente está lá para ajudar ele realmente onde ele precisa, né? Que realmente tem hora que você vai casar, você vai ter um filho, então você precisa alavancar, correr um pouco mais, mas você tem que ter o seu limite, porque não se sustenta, né? A felicidade ela é importante. Eu posso ser feliz ganhando menos, eu posso ser infeliz ganhando muito. Então o equilíbrio é muito importante. E até uma coisa que eu percebo, né, na parte dos meus planejamentos financeiros, percebo que muita gente que trabalha infeliz, ela quer ganhar mais para compensar essa infelicidade que ela sente. Então ela quer ganhar mais para no fim de semana ela poder ir lá e gastar um monte, para compensar aquela semana cheia que ela teve. Ou então nas férias, a pessoa quer ganhar muito no período ali de 11 meses, para naquele período de férias ela poder esbanjar e viajar um monte, para que esse um mês ela consiga compensar 11 meses de infelicidade. Então acho que muito dessa questão de querer ganhar muito dinheiro quando você está infeliz, vem dessa parte de você querer compensar uma parte dessa infelicidade que você sente justamente no trabalho. Concorda, Rebeca? Sim, toda vez que a gente fala, né, de planejamento, a gente também acaba falando de personal training, de saúde, que é o mesmo efeito, né? Eu tenho um dia estressante, aí eu saio para jantar, não só às vezes gasto mais do que devia, como também eu como mais do que devia. Então esse desequilíbrio, né? Eu fico gordo com a conta estourada, para compensar uma jornada de um dia que eu acabei fazendo coisas que eu não gosto. Eu sei que é um exemplo bem esdrúxulo, mas tem um palestrante que eu gosto muito, que é o Roberto Crema, que ele fala que nada difere um profissional que faz coisas só por dinheiro, sem amor, de uma prostituta. Então, a gente sempre está falando de carreira, de vocação, de uma forma bem bonita, ele entra com esse exemplo para mostrar. Será que você também não está sendo uma? Quer dizer, você está doando o seu corpo, o seu dia, por dinheiro, sem um afeto, sem gostar daquilo. E o Ed falou uma coisa que está muito em voga, que é o quê? A mamãe e papai vai trabalhar, o casal vai trabalhar, e aí também com essa culpa pelo filho, então aí a gente manda o filho para o inglês, para o francês, para o intercâmbio, aí a gente olha lá para a despesa mensal, ela aumentou. Aí eu preciso trabalhar mais, aí eu preciso agora de uma babá, de um motorista, aí eu olho, tem que trabalhar mais. Então, esse desequilíbrio, se não olhar para o planejamento financeiro, ele interfere inclusive na educação dos filhos. E o que eu tenho observado? Como eu já estou atendendo como coach faz um tempo, eu tenho o prazer de atender os filhos dos meus clientes. Então está vindo uma geração que odeia carreira, porque foi essa tal de carreira que tirou minha mãe e meu pai de dentro de casa. Então a gente está tendo uma inversão de valores de pessoas que não querem estudar, não querem ter carreira, porque carreira é mal, carreira roubou minha mãe e meu pai. A geração nem, né? Nem, então eu ganhei um motorista, eu ganhei um intercâmbio no Canadá, eu ganhei uma babá, mas minha mãe e meu pai não estavam lá, então carreira é coisa do mal. Então se a gente também não olhar com carinho para isso, essa próxima geração que nós vamos liderar,
né, que nós vamos receber nas nossas empresas, elas também estão vindo com um viés muito ruim. Com dinheiro, né? Dinheiro é coisa do mal, porque meu pai ficou fora por conta da carreira, que é uma coisa do mal. Então, assim, eu acho que é de extrema importância a gente olhar para isso, né? Puxa, é mesmo. E Ed, você falou de uma pesquisa que vocês fizeram, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, para a seguinte pergunta: o salário é uma boa medida de satisfação para aceitar um novo emprego? E aí, como a Rebeca trouxe no começo, falando de pessoas que aceitam uma transição de carreira para ganhar R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, ou seja, ela só olha para o salário, né? Então essa é uma boa medida para você olhar para um novo emprego, uma nova oportunidade, ou se não, qual que seria essa medida para você realmente olhar e não olhar só para o salário, mas também outras coisas que te trariam satisfação nesse novo emprego? O ser humano ele é muito adaptável. E realmente nossa pesquisa mostrou que o salário não está no topo, não está no primeiro lugar da prioridade dele. Tá. É claro que você tem suas necessidades básicas, você tem um mínimo que você precisa, mas você também pode se adaptar. Então, por mais que a gente vê num processo de transição, até de um reposicionamento, quando há uma demanda de uma empresa querendo contratar, a gente também faz a intermediação. Ajuda o profissional a fazer a escolha certa. Porque se ele pensar somente no salário, deixando em conta outros benefícios que ele pode ter, qualidade de vida, competências, comportamental, prazer de trabalhar, né, prazer daquilo que faz, voltando à felicidade mesmo. Então, o salário, a nossa pesquisa mostrou que não está em primeiro lugar. Ele aparece lá pelo segundo. É claro que ninguém vive sem renda. Você tem uma questão básica de sobrevivência, mas você é muito adaptável. E querendo ou não, na hora de você decidir, você vai levar em consideração N fatores, principalmente você como pessoa. Porque aquilo que eu comentei lá atrás não se sustenta, né? Uma parte não sustenta só o dinheiro. E isso a pesquisa foi clara, mostrou realmente que o salário não está em primeiro lugar. Qual que é o primeiro lugar mesmo? Qualidade de vida. É ele mesmo, ele pensar nele mesmo. Identificação com aquilo que ele busca, que faz. Identificação dele com a companhia, com o meio, com a família. Né? A gente vê que na hora da decisão, o profissional, principalmente se ele é casado, né? As esposas, né? A gente, quando fala de executivo, ele tem sempre uma opinião de mais alguém. Ele não vive sozinho. Interessante, legal. Bom, agora uma pergunta bem para a gente discutir mesmo, né? A pergunta é: qual seria hoje, no nosso estilo de vida, nossa sociedade como a gente vive, qual seria o salário ideal para alguém ganhar uma renda familiar ideal? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu li uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e lá teve um resultado bastante interessante. Eles falaram que o salário ideal para a sociedade americana, né, seria em torno de $5.000 por mês. Que a partir disso, mesmo que a pessoa ganhasse mais do que $5.000 por mês, $10.000, $20.000, o índice de felicidade dela não aumentava tanto, ou não aumentava nada. Que na verdade, acima de $5.000 ela ia ter mais coisas, mas que não trariam realmente uma felicidade a mais para ela. No Brasil, a pesquisa falou que esse valor estaria entre R$9.000 e R$12.000. Então, vocês concordam com a pesquisa, não no sentido do número em si, de R$9.000 a R$12.000, mas que muitas vezes você ganhar mais não necessariamente vai trazer mais felicidade. O que você vê, Rebeca? Também a gente acompanha os estudos lá do FIB, e o próprio FIB mostra, tanto que Butão é o que você pode chamar de país, né, com uma questão financeira que não é assim, lá não tem milionários, mas as pessoas são felizes. Então, esse tipo de pesquisa, e aí eu vindo para cá eu também vi outra coisa, estava passando no jornal as questões de crise, então crise ela nos convida à criatividade. Então as empresas que estão buscando home offices, hoje a gente tem empresas que terceirizam home offices e que o maior público são as mamães com bebês,
que elas sim aceitam ter um salário menor, mas para não sair de casa para trabalhar. Então, aquelas grandes empresas de call centers hoje são as percussoras de ter as funcionárias nas suas casas. Então, você vai trabalhar X horas, só que aí você não tem o deslocamento, portanto, você também pode ganhar menos, porque você está mais feliz. Então, assim, essas questões de criatividade. Mas a gente conversava há pouco, esses números, a filosofia da pesquisa é válida, mas hoje as constituições familiares são tão complexas, quando a gente olha, vai 9, 12 mil reais, quantas pessoas trabalham? Assim, se eu e meu marido trabalhamos, a gente está falando de 24 mil, que é 12 de cada um, ou se é uma carreira solo, é 12 mil do provedor. Então, concordo que a partir de um determinado valor, tanto faz mais um iate ou dois, né? Mas, ao mesmo tempo, qual é a composição dessa família? Mamãe e papai trabalham, quer dizer, o casal trabalha... Quantos filhos tem, né? Exatamente. Quantas escolas tem que pagar? Isso, e a questão de padrão. Às vezes, só do meu filho não estudar numa escola pública, eu já estou feliz. Outros não, eu quero aquela escola bilíngue, onde os filhos dos diplomatas estudam, cuja mensalidade é a anuidade daquela escola particular do bairro. Então, a filosofia eu acho válida, mas o número eu acho razoavelmente complexo para saber se é 9, 12, 24, 18. Você, Ed, o que você acha dessa questão de ganhar mais e realmente não ver um resultado necessariamente na felicidade da pessoa? E falando até desse número, né, a pesquisa como ela é válida, mas esse número eu acho que ele é tão subjetivo, né? O que é 8 mil numa grande metrópole e que é 8 mil numa pequena cidade do Nordeste? Poxa, verdade. Né? Então, acho que é muito relativo comparar que para o Brasil o salário ideal seria entre 8 e 10. Tem gente que precisa ganhar 50, mas tem gente que vive com um salário mínimo. Então, acho muito relativo. É válida, realmente válida, né? Comentando que a pesquisa fala de felicidade, qual que é o ideal da família brasileira? Em qual ponto, em que região ela se encontra? Né? Em alguns processos de transição de carreira, a gente percebe que em São Paulo o profissional tem X, mas ele é convidado a participar de uma transição em outro estado. Ele leva em conta, eu vou ganhar menos, mas o aluguel lá é menos, as despesas com o meu filho, que a minha família é menos. A escola é menos. A escola é menos, então o menos acaba sendo mais para ele. Então a pesquisa é válida, mas esse número em termos de Brasil é muito... Qual o percentual? Eu acho que o que dá para tirar também dessa pesquisa é saber que muitas vezes o número ideal, seja no Nordeste, seja no Sudeste, ele não é talvez inalcançável. Ele talvez muitas vezes está dentro do alcance da maioria, né, que trabalha, que realmente vai atrás, porque muita gente, eu acho que persegue um número muito alto, quero ganhar 50 mil, 100 mil reais por mês, né? A gente às vezes compara com jogador de futebol ou atleta que ganha aqueles salários extraordinários, mas muitas vezes a gente esquece de pensar que realmente a felicidade talvez possa ser alcançada, o ponto ótimo dessa felicidade, num salário possível para qualquer um de alcançar, de realmente trabalhar para conseguir. Acho que a pesquisa mostra um pouco disso também, de você saber que trabalhando, indo atrás, você pode conseguir um salário que pode não ser tão grande quanto você imaginava ganhar, mas que sim, dê um nível de felicidade para você muito bom, que acima disso, talvez não trouxesse uma felicidade realmente muito maior do que a que você já tem com aquele salário. Eu acho que puxando uma sardinha, né, para os planejadores, é isso. Se existe um teto, quer dizer, a partir desse teto, eu posso gerar uma reserva maior. Eu não preciso, principalmente quando passar desse teto, seja 9, 12, 15, 20, quer dizer, a partir daqui eu posso dedicar aquela sobra para uma reserva. E quando a gente fala de um dia poder parar de trabalhar num processo de coach, a pessoa é como se fosse uma coisa impossível, né? Parece que o brasileiro não vem com essa programação. Poxa, eu posso, né? Ninguém leu Pai Rico, Pai Pobre. Eu posso gerar uma poupança a ponto de um dia não precisar
com o meu trabalho, pagar as contas de segunda-feira. Né? Então, acho que essa pesquisa também ajuda, talvez quem lê, entender isso. Ó, o investidor, ele está fazendo uma pergunta aqui, ó, que vem bem em linha com o que você falou. Quando posso me considerar seguro financeiramente? Suponha que ele está falando que eu tenho um custo de vida de R$3.000. Quanto que ele deve ganhar, que seja 4.000, 5, 6 ou 10.000 e investir o restante? Então, de novo, se ele tem um custo de vida de 3.000, o quanto que ele tem que ganhar para poder investir esse excedente e se considerar seguro financeiramente? Existe essa medida, Ed? O que você acha? Comparando, é o dízimo que você paga para você mesmo. Né? Eu acho que é bem o dízimo, né? E fala que é muito saudável, né? Acho que você mesmo, que é um planejador financeiro, é saudável sempre ter uma reserva de no mínimo 10%. 10%. O dízimo já diz isso, né? Se 10% para você poupar, para poder fazer esse planejamento. E o que eu quero realmente? Né? O que eu planejo para guardar? Então, dependendo de 3, 4, 5, eu acho que 10% é o número mínimo que você deve guardar para você mesmo, né? Como planejador financeiro, né, dando o meu pitaco aqui, concordo totalmente, né, a medida dos 10% sendo um mínimo que a gente deveria guardar. Então, se ele tem um custo de vida de 3.000 e ele ganhar R$4.000, ele já vai guardar ali uma porção de 30%. Né? Então, é um número muito bom. O que me leva para... Se eu fosse fazer uma projeção para você, investidor, aqui na sua pergunta, perguntaria quanto que você... Não quanto é o custo de vida agora, mas quanto é o custo de vida que você quer lá na frente. Porque aí sim a gente vai conseguir projetar quanto que essa sobra investida vai poder te gerar de renda lá na frente. E aí eu acho que um tema que a gente pode até falar agora é desmistificar essa questão do termo aposentadoria. Você citou o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e eu gosto muito mais do termo independência financeira do que aposentadoria, né? Que não é se aposentar velhinho quando você não tem mais energia, né? Mas sim independência financeira para você não depender mais do trabalho para pagar conta, e sim você trabalhar na satisfação daquilo que te traz. Né? Como é que você vê essa questão de independência financeira, Rebeca? Sabe que a gente brinca muito com a palavra aposentadoria, e na sessão de coach a pessoa leva um susto, né? Porque ela fala, meu Deus, eu ia ficar caquético, velhinho, chinelo, pantufo. Eu falo, não, é hora que o seu dinheiro vai estar trabalhando para você, é hora que você vai poder fazer escolha sem se preocupar com a conta de segunda-feira, né? Isso causa um horror, assim, um susto. Como assim? Eu posso fazer escolhas? Eu posso não ter essa limitação financeira? Sim. Em alguns processos que a gente conduz junto, processos de coach que a gente conduz junto com o planejador financeiro, ele vem com aquilo. Alguns já chegam e falam, eu já estou aposentado. É isso que eu quero, estar aposentado, é a independência financeira. Eu posso, a partir de agora, fazer coisas, é óbvio, que o próprio planejamento vai evitar que você caia em risco, mas eu posso fazer coisas que eu gosto, porque as contas do mês estão pagas pelo meu patrimônio acumulado. Então isso é libertador, assim, eu falo que é o ápice, né, do coaching mais planejamento. Quando a pessoa olha e fala, uau, e às vezes não é um uau agora. Terminei de acompanhar um caso, era um uau aos 56 anos. Então o planejador sinalizou, se você continuar nesse caminho, aos 56 anos, meu amigo, você não precisa mais trabalhar. Então quer dar aula de biodança, que aparecem as coisas mais exóticas, né? Você vai fazer o que você quiser, porque o seu dinheiro vai garantir o pagamento das suas contas, ou da sua filhinha, né? A estrutura que você tem. Então, esse desmitificar é isso. Quando a gente brinca, poxa, já pode se aposentar, não é que você tem que ficar lá na poltrona vendo TV, é que agora você pode fazer escolhas sem essa preocupação, né, se eu vou ter o amanhã. E quando você passa a ter isso na meta, o próprio processo de coach, ele ganha muito empoderamento, porque aí ele não fica soltinho. Você fala, tá, é lá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que acumular, é isso que eu quero. E às vezes é um sabático na Índia,
às vezes é ficar 1 ano na Europa, não ter 3 filhos, sei lá, cada um tem o seu planejamento. Mas é não olhar mais o dinheiro como limitador, e sim como o dinheiro como um agente facilitador. Uma ferramenta para tornar tudo isso possível. E aí fica bem legal. Fica mesmo. Ed, uma para você. Ser autônomo, né, dono do próprio nariz. Muitas pessoas buscam isso. Eu quero ser o dono do próprio nariz. Ok. Mas e ser empregado são bem diferentes em relação aos benefícios que você tem. Como empregado, você tem 13º, muitas vezes você tem um plano de saúde, você tem uma previdência privada. Então, como a pessoa tem que colocar tudo isso na balança? Ser um empregado cheio de benefícios ou realmente ser dono do próprio nariz, mas aí não ter todos esses benefícios? Como que a pessoa pode balancear tudo isso? É a necessidade. Né? Você ser dono do próprio nariz é ser empreendedor. Né? Você não tem medo. Né? Você não se esconde mais atrás de uma CLT. Você não se esconde atrás de um benefício, um vale-refeição, férias. Então você, a partir do momento que você é dono do seu próprio nariz, você tem que fazer a sua meta. Né? Você tem que fazer a sua meta, você tem que estar aliado com o seu planejamento, porque são benefícios que a CLT garante, mas ele está lá, é um benefício. Então, você vai ter que realmente planejar o que eu quero, qual é a minha necessidade, qual é a minha meta, e colocar na ponta do lápis realmente o que eu preciso. É uma meta pessoal. Né? E eu acho que não tem diferença. A diferença, sim, você tem que ser empreendedor, você tem que ser dono do seu próprio negócio. Eu sou a empresa, eu faço o meu número, eu faço o meu caminho. Então, é ser empreendedor, independente de estar assegurado pelas leis, CLT, porque você, como o próprio nome diz, é empreendedor, você é dono do seu próprio negócio. Então, você precisa fazer por onde? Por você. Então, não é questão de se esconder atrás de um 13º, de férias. Você vai fazer suas férias, você vai fazer o seu 13º, você vai dar o seu tempo. Isso é muito importante para fazer essa avaliação. Acho isso super legal, porque quando a gente decide ser dono do próprio nariz, tomar essa decisão de ser autônomo, né, você tem que levar tudo isso em consideração e colocar na ponta do lápis para você vender o seu tempo e conseguir ser remunerado por isso. Mas também uma coisa que você falou, independente de você estar protegido na CLT ou não, se ser empregado ou não, ser um empreendedor dentro da empresa onde você está também e realmente valorizando o seu tempo ali dentro, sabendo que está ganhando os benefícios, mas que está fazendo valer tudo isso, né? Você se enxergar como um negócio ali dentro e que é remunerado por tudo isso. E até uma coisa que eu quero também complementar isso, que a gente está vendo um aumento do desemprego, que é essa transição forçada. As pessoas estão sendo forçadas a fazer esse planejamento de elas se pensarem como uma empresa, como empreendedoras. Né? E agora a gente tem em discussão todo esse processo de terceirização. Então, pessoas que não são mais CLTs dentro da empresa, elas são agora uma PJ, elas têm que pensar como uma pessoa jurídica, uma empresa própria. Então, como que as pessoas podem se preparar melhor para essa situação que a gente está vendo aí como uma tendência, Ed? Até mesmo nos programas de outplacement, como você comentou, uma transição forçada, né? Então você tem uma desmobilização em massa. Então você vai desde o chão de fábrica até o alto executivo. A empresa não existe mais, vai fechar. Então a empresa, essa transição forçada. E a gente vê pelos números mesmo pegando uma companhia, né, que a gente sempre faz essa avaliação, acompanha a carreira dessa pessoa. Então você percebe que muitos, principalmente nesse momento, ela vai ter que levar uma carreira solo. Se um alto executivo, ele não vai fazer mais a sua transição de carreira, não vai mais se colocar como um funcionário daquela empresa, um CLT. Ele vai ser um empreendedor. Então ele vai partir para fazer uma consultoria, ele vai ser um coach, né, Rebeca? Ele vai ser um coach, ele vai cuidar, ele vai dar aula. E isso em menor escala. Nos nossos programas de outplacement, a gente dá esse direcionamento também. Porque às vezes
aquele pessoal de linha de fábrica, naquele momento de desespero, primeiro a gente tem que falar para ele, educação financeira. Olha, você está saindo aqui com quanto, o que você vai fazer, quanto tempo, né? Alguns são assegurados pelo seguro-desemprego, mas o governo também já mexeu, cada vez menos, então não dá para se esconder também. Independente se é chão de fábrica ou se é o alto escalão, né? Você vai ser empreendedor de você mesmo. E assim que termina um projeto, a gente vê os números, é muito interessante ver quantos seguiram aquela pessoa de chão de fábrica que foi fazer bolo, a mulher transformou-se em manicure, então ela foi dona do próprio negócio. Então, nossos programas também tem essa parte de empreendedorismo, junto com a gestão financeira, né? O alto executivo, ele também vai ser terceirizado dele mesmo. Então, a gente é um movimento, aquilo que você falou, é uma transição forçada. Então, ele tem que estar preparado. E é uma tendência que a gente está vendo, né? Cada um se pensar como o seu próprio negócio. Né? Acho que até complementando, primeiro eu falo que maturidade é você saber que tudo tem ônus e bônus, né? A carreira solo tem ônus e bônus, a executiva também, enfim, a gente tem as duas questões. E talvez uma questão histórica, nem sempre a relação trabalhista foi dessa forma, nem sempre carreira foi conduzida dessa forma. Então a gente tem, eu não sei há quanto tempo tem a CLT, mas a gente tem hoje toda uma reorganização, né? Que você falou, trabalhar como PJ, ser um empreendedor, o próprio Sebrae incentiva muito disso. E aí, de novo, vem sempre o convite de aprender a fazer contas. Então, às vezes a gente pega um executivo desse que quer, meu sonho é agora fazer isso, né? Mas o desafio de parar quanto custa fazer isso? Quanto que você precisa estar organizado financeiramente? Quanto tempo talvez você ainda precise permanecer nesse trabalho? Como é que você vai lidar com a sua rescisão trabalhista? Então, nesse universo todo das escolhas, olhar para os seus talentos, olhar para os seus valores pessoais e para o seu bolso é de extrema valia. Uhum. Muito bem. Bom, está acabando o nosso tempo aqui. Acho que esse papo foi muito elucidativo. Acho que a gente teria muito mais para falar, principalmente dinheiro nessa parte de carreira, de transição, acaba sendo um fator muito decisivo para a pessoa realmente fazer o movimento ou não. E eu acho que vocês conseguiram ajudar a abrir a cabeça, abrir a mente de todos os aspectos que envolvem essa transição, essa decisão, e que principalmente está fazendo muitas pessoas serem forçadas a pensar nisso pelo momento econômico que a gente está vivendo. Então, Ed, muito obrigado aqui pela sua presença e por nos brindar com a sua experiência toda de carreira na Thomas Case. Conte conosco. Né? Rebeca, por você, muito obrigado também por compartilhar toda essa experiência com o coach e com seus coaches que trazem muitas vezes essas questões de transição e muitas vezes atreladas a dinheiro também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você também que nos assistiu e terça-feira que vem a gente tem nosso 10º programa para falar de planejamento financeiro. Até lá!